Bom dia, gente, tudo bem? Vamos à nossa aula hoje de Geografia. Hoje a gente entra no módulo 2, tá bom? Já é o nosso segundo livro. No anterior nós vimos o início da colonização do Brasil, né? Como se formou, a divisão política. E nesse capítulo a gente vai ver um pouco mais sobre o povo brasileiro. Na página 292 está explicando para nós que a miscigenação, que é a mistura do nosso povo, veio primeiramente dos portugueses que chegaram aqui, colonizaram o nosso país. Depois eles trouxeram os africanos que trabalharam aqui como escravos e os indígenas que já estavam aqui. Assim começou a formação e a miscigenação do nosso povo. Separadamente, agora vamos ver os indígenas, os portugueses e os africanos. Começando dos indígenas, a gente já viu que em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, havia 2 a 5 milhões de indígenas nas terras que hoje são conhecidas como Brasil. Quando os portugueses chegaram, essa população indígena começou a diminuir porque os indígenas foram escravizados, mortos pelos portugueses por maus tratos e muitas vezes doentes com doenças que não existiam aqui, mas que os portugueses trouxeram dos países deles quando chegaram aqui. E isso contagiou os indígenas e muitos morreram. O IBGE estima que hoje no Brasil inteiro tenha 897 mil pessoas indígenas aproximadamente. Na página 293, no título aí, os colonizadores portugueses, está dizendo que eles foram os primeiros, os principais a começar a participar da formação do nosso povo, que a gente acabou de ver. Eles que iniciaram o processo de ocupação, eles também exploraram nosso pau-brasil, como a gente já viu, exploraram ouro e também começaram a desenvolver aqui algumas atividades econômicas, atividades que geravam renda, como a agricultura e a pecuária. Mais embaixo aí fala dos povos africanos. Entre os séculos 16 e 19, eles foram trazidos para trabalhar como escravos, né, nessas atividades que os portugueses praticavam aqui. Os indígenas eram mão de obra e os africanos também foram trazidos com a mesma finalidade. Os africanos trabalhavam em lavouras, engenhos de cana-de-açúcar, nas construções, nas minas de exploração de ouro, de pedras preciosas. Aqui embaixo tem essa imagem que é do Pelourinho, é um lugar histórico lá em Salvador. Isso foi construído pelos africanos, então é uma relíquia desse tempo aí, que é um tempo muito sofrido para eles, né, infelizmente, e isso aqui é um patrimônio. Eles sofriam maus tratos, não tinham direito a uma alimentação adequada, não tinham moradia adequada, muito menos liberdade. Por isso, muitos deles fugiam. Então, passa lá para a página 294. Eles conseguiam fugir, alguns deles, e formavam grupos, iam morar em locais que eles chamaram de quilombo. Era lugar que abrigava esses africanos fugitivos, né? Eles se organizavam em comunidade e atualmente, depois que a escravidão acabou, muitas pessoas continuaram a viver nesses quilombos. Essas pessoas são conhecidas como quilombolas, tá bem? Então isso existe até hoje, mas eles não são mais
escravizados, tá? Só continuam convivendo. Aqui embaixo tem uma imagem em Goiás de uma comunidade quilombola. Então, um beijo para vocês.